isso é fruto exatamente da fidelidade dos irmãos. E o Senhor tem nos dado esse conforto, para que os irmãos continuem sendo abençoados pelo Senhor e abençoando a sua obra. Queria confirmar com a irmã Betânia, porque o pastor está ficando velho, e às vezes esquece as coisas. Eu não recebi a irmã Betânia, graças a Deus, eu recebi alguém, né? Eu quero convidar o irmão Francisco, José Francisco, o irmão Leonardo, esposa e filhinho, Luiz Henrique. Luiz, vem aqui à frente, meu irmão. Fazendo seu papel, Leonardo. E a irmã Aline. Eu espero que não seja a Alice, é a Aline mesmo, né? Vem aqui à frente. Eu já peço desculpa pelo lápis do meu irmão, porque eu estou estourando aqui dor de cabeça. Então, quando as coisas acontecem dessa forma, eu fico meio. Eu vou pedir aos meus irmãos que fiquem para ir para a igreja. Eu vou estar recebendo os irmãos nesta noite, como membros dessa igreja, e para isso eu preciso fazer algumas perguntas. Comunicar à igreja, né, que esses irmãos estão nesta noite, assumindo um compromisso diante do Senhor, pelo desejo que foi expresso por eles, de se tornarem membros aqui da igreja. Eu vou ler algumas instruções que o Senhor nos deixou. Então, nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que seus servos fossem em um só corpo com Ele, unidos uns aos outros pela confissão da mesma fé e pela esperança das mesmas promessas. Ele mesmo disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. O Espírito Santo também nos ensina: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Visto que pela graça de Deus, esses irmãos se acham resolvidos a se unir aos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, professando publicamente a sua fé. Exorto-vos a que respondam com sinceridade as perguntas que passo a fazer. Então eu vou orientar os irmãos que possam responder nesse momento dizendo cremos, porque a pergunta requer essa resposta. Então, se os irmãos creem, aquilo que vamos perguntar, os irmãos dizem cremos. A igreja vai acompanhar tanto a que está sendo dito como também os lados dos meus irmãos, viu? Observe se todos estão respondendo para depois eu não disse isso não. Vocês creem em um só Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, o Criador de todas as coisas, as visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida. Irmãos creem? Eu contei 5, responderam 6. Mas sem problema, o irmão está assumindo novamente o compromisso diante do Senhor. Os irmãos continuam respondendo cremos. Vocês creem que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês confessam que foram concebidos em pecado, que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamento, palavras e obras.
Irmãos, confessam, perdão, eu esqueci de dar o comando, agora é confessando, né? Agora podem responder crendo. Vocês creem firmemente que o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo, que Jesus dá a todo o que Ele pede. Mostrei. Agora eu peço aos irmãos que respondam estamos, tá certo? Mesma pergunta. Estão agora sinceramente arrependidos do mal que têm feito diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados para o bem de seu povo e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que Ele proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, auxiliados por sua graça. Então, agora os irmãos vão prometer. E prometem mais, como membros desta igreja, vocês se sujeitarão sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para seu ensino e governo, enquanto as mesmas, as autoridades, forem fiéis às Sagradas Escrituras, prometem. Essa igreja que fique atenta às instruções ainda que a palavra de Deus nos dá. A profissão de fé e as solenes promessas que acabam de fazer diante de Deus e desta igreja, sempre sinceras, importem uma aliança entre vocês e Deus, na qual Ele promete ser o único Deus e vocês prometem pertencer a Ele. No batismo, que alguns já tiveram o privilégio de receber, mas o pequeno será batizado hoje. Então, no batismo, que alguns de vocês já tiveram o privilégio de receber e que agora vai ser ministrado à criança, logo após esse momento. Deus dá a vocês um penhor desta aliança. Então, pelo batismo, temos esse penhor. A água do batismo não pode lavar os corpos e muito menos as almas. É apenas um símbolo e por isso vocês devem entender claramente a sua significação. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu esse sacramento para ser de nossa parte um meio de declarar a fé e da parte do Senhor um meio de assegurar aos crentes as bênçãos do ato divino que justifica pelo sangue de Cristo e que regenera e santifica pelo Espírito Santo. Neste momento, nós vamos orar ao Senhor, entendido o que significa essas perguntas e essa resposta diante de Deus e diante do seu povo. É uma aliança. Estamos em aliança com o Senhor. E como foi dito, por meio desse ato, o Senhor nos promete ser nosso Deus e nós prometemos e juramos e nos comprometemos com Ele de sermos seu povo. Oremos ao Senhor neste momento. Senhor, neste momento eu te dou graças e te louvo pela vida desses irmãos que aqui se apresentam, Senhor, para a pública profissão de fé, para declararem, confessarem e se comprometerem, Senhor, em te servir e respeitar as autoridades por ti constituídas, tão somente enquanto elas forem fiéis à tua palavra. Esse é o compromisso, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor conceda graça a cada um desses irmãos, para que possam andar na tua presença, Senhor, em conformidade com a tua palavra, fazendo o que te agrada, Senhor, sendo fiéis ao compromisso assumido, porque sabemos, Senhor, que ainda que sejamos infiéis, tu permaneces fiel. Porque, Senhor, tu não podes negar a ti mesmo. Por isso te pedimos, o Espírito do Senhor nos assista, que o Espírito do Senhor nos sustente, nos preserve, nos santifique, para darmos, Senhor, diante de ti, em novidade de vida, para o louvor e glória do teu nome, como convém, Senhor, aos santos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.